Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa segunda-feira abençoada, 1º de setembro, desejando a você um ótimo dia, um mês produtivo, uma semana produtiva. Que esse mês de setembro seja um mês de graça, de bênçãos, que seus pedidos sejam atendidos, que suas esperanças se renovem, que você possa sempre estar com o coração voltado para as coisas de Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Jesus também faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus vai até o templo, até a sinagoga, realiza a escritura que estava lá falando sobre ele mesmo, né? Confirmando que ele era um enviado de Deus para trazer a boa nova. Mas os judeus não aceitaram. Até hoje não aceitam Jesus. Quantos também de nós, às vezes até batizados na igreja, não aceitam Jesus?
não querem mais ir à missa, não querem seguir os seus ensinamentos, já vivem por conta própria, acham que já são autossuficientes, estão entregues nos vícios, nos pecados, na prostituição, já não aceitam mais Jesus nas suas vidas. Até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é expulso de algumas casas. Jesus também é levado para o alto para ser jogado. Mas Jesus não se deixa ser jogado do precipício. Jesus passa pelo meio de nós e vai até os lugares e as pessoas que o aceitam. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que enquanto há tempo, a gente possa voltar com as nossas dificuldades, com as nossas quedas, porque somos frágeis, né? A palavra de Deus diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que nós vemos irmãos caindo todo dia. E amanhã pode ser um de nós. Amanhã pode ser eu, pode ser você. Mas o importante, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente caia com o joelho no chão, se for o caso, para nos levantarmos, firmes na oração. Vamos fazer de tudo para não acontecer isso. Mas o espírito é forte, mas a carne é fraca, a carne é pecadora. Temos que estar sempre orantes e vigiantes para não cairmos na armadilha do encardido, daquele que quer destruir a nossa vida, aquele que quer acabar com a nossa alma e levar para o fogo que nunca se apaga. E o Evangelho continua dizendo aqui para nós: no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias. Jesus está dizendo: eu fui enviado para vocês, vocês não me aceitaram. Deus sabia do coração duro de vocês. Elias foi enviado a uma viúva em outra terra, não em Jerusalém. Né? No templo dos leprosos, do profeta Eliseu, quem foi curado? Se você for ler o livro do profeta Eliseu, quem foi curado foi um sírio, que era pagão, o chefe do exército sírio. Porque esses tinham mais fé do que o povo escolhido. E quanto de hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vemos dentro da igreja, às vezes numa caminhada profunda, mas na primeira dificuldade abandona tudo. Na primeira cara feia, se afasta de tudo. Isso é fé? Não é uma fé firme, não é uma fé enraizada. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que, como diz na palavra, nós nos suportemos um ao outro. Perseveremos até o fim, porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, vencerá o mundo. E Jesus diz: coragem, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer, meus irmãos. É fácil? É não. É um caminho cheio de pedras. Muitas vezes pensamos em desistir. Muitas vezes pensamos em abandonar tudo. É do nosso ser humano, da nossa natureza. Quantas vezes temos dificuldade no trabalho, na empresa, no nosso ganha-pão, você que é autônomo, quantas vezes você pensa em desistir de tudo? Nada é fácil, a vida não é fácil. Mas Jesus diz: perseverem. Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também peguemos aqui o exemplo de Jesus. Vamos passar pelos meios deles, aqueles que nos atacam, aqueles que querem ver nossa queda, aqueles que nos perseguem, aqueles que vêm trazer o pecado até nós. Façamos como Jesus, vamos passar pelo meio dele, vamos seguir em frente. Jesus passou pelo meio, eles queriam matar Jesus. No entanto, não era a hora, Deus não permitiu, eles ficaram paralisados e Jesus passou no meio da multidão e foi embora. O Evangelho diz: ele foi em frente. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também possamos erguer a cabeça, ter a firme certeza que Jesus está conosco. Ter a firme certeza que, apesar dos pesares, da cruz pesar mais em alguns dias, nós também vamos vencer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo.
Que Deus te abençoe sempre.